Agora, solidão, gente, é diferente de solitude. O que quer dizer isso? Solidão é eu me sentir sozinha e de forma desconfortável. Solitude é eu estar sozinha e estar bem comigo mesmo. Eu acho que a grande maioria das pessoas sofre de solidão e não tem ideia do que é a solitude. Tem muita gente que nunca ficou sozinho, ou que não consegue ficar sozinho. E isso, para mim, é um reflexo de que essas pessoas se conhecem muito pouco, fazem um processo de silêncio, de autoconhecimento muito superficial. Eu acho que a pandemia trouxe essa possibilidade. E as pessoas que não sacaram isso, do tipo assim, agora eu tô eu e eu. Como é que é isso? O que tem em mim que eu gosto? O que tem em mim que eu acho legal? Como é que eu acrescento? Como é que eu me expando como pessoa? À base de boas leituras, de bons filmes. Mas eu não estou falando filme para distrair, né? Porque tem gente que pega um seriado e vê um seriado inteiro. E fica ali fissurado em ver aquilo, mas acaba que aquilo não acrescenta nada. Na sua vida. É uma distração. Mas assim, a solitude, ela só vem, esse sentimento bom de estar com você, quando você sabe quem é você, o que te preenche, o que te faz bem e o que te faz mal. Você tem que ter essa diferença. E eu acho que a pandemia está dando um momento para as pessoas entenderem isso. Por exemplo, os amigos. Os amigos, eles são muito bons, mas eles não são absolutamente necessários. Você tem que ser seu melhor amigo. Você tem que ser o pai e a mãe interna que cuida de você mesmo. Isso não quer dizer que não seja maravilhoso estar com as pessoas, mas o teu universo interno tem que ser muito maior do que o universo externo. Eu fico pensando o seguinte, essas pessoas que não conseguem ficar sozinhas, na realidade elas estão abrindo um abismo e criando uma dependência dos outros. Por que uma dependência dos outros? Porque elas estão com alguém, ou se casam, ou namoram, não porque realmente aquilo é uma coisa bacana ou que aquela relação traz uma troca, traz um crescimento, mas porque elas precisam de alguém perto. Então, na realidade, as relações com essas pessoas é de um objeto de companhia, não necessariamente de um amor que leva a gente ao crescimento, à transcendência, né? Então, a solitude é a grande conquista individual que o autoconhecimento traz. Eu, por exemplo, eu adoro ficar sozinha, né? Adoro estar com os amigos. Mas quando estou sozinha, eu me nutro muito de música, de boa música, desde a hora que acordo, e de leitura. São duas coisas que eu adoro. E gosto muito de ver em televisão documentários. Eu gosto muito de ficar em silêncio. Eu não sei se porque no dia a dia da gente, a gente já tem contato com muitos... No fim de semana, às vezes, eu gosto de ficar assim, me recolher, fazer minha comidinha, ficar no meu silêncio. E em nenhum momento eu me sinto assim, solitário. Sim, você realmente tem esse funcionamento. Eu gosto mais de abrir para novas ideias. Então, quando eu estou lendo, eu não pego o que eu leio como uma verdade absoluta. Eu tento entender a cabeça da pessoa que escreveu aquilo e vejo o que me cai bem e o que não. Porque eu ando vendo também pessoas que estão lendo e que levam a ferro e fogo que leem. Como se alguém fosse o dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. A verdade é uma construção individual dentro dos seus valores, dentro dos seus propósitos, dentro do seu sentido de vida. Então, quando você lê, por exemplo, um filósofo, um Aristóteles, um Epiteto, não quer dizer que você vai pegar tudo aquilo e praticar hoje, que aquilo foi alguns séculos antes de Cristo, e você vai botar em prática hoje. Não é isso. É pegar o que você está adquirindo de conhecimento e ver o que isso bate para mim. Como que eu posso viver isso no tempo que eu vivo? Né? Porque senão você vira aquelas pessoas que, por exemplo, vão para a Índia meditar e aí depois elas só meditam se estiverem em condições ótimas, né? Tipo assim, não, eu vou me recolher, vou para um retiro. Gente, meditação é uma coisa maravilhosa que você faz sentada no aeroporto. Eu faço sentada no aeroporto aguardando um voo. Eu faço dentro do avião e quando o voo tá chato,
entendeu? Eu faço a minha meditação. Esses instrumentos, a gente tem que parar com esses modismos que as coisas têm que ser daquela maneira. Então você só medita sentado, numa posição tal. Você pode fazer como você quiser, desde que aquilo seja confortável para você. A culpa vem antes da ansiedade? Olha, se for uma culpa legítima, baseada naquilo que você fez e se arrependeu, vem antes. E aí você pode ficar ansioso até em obter um perdão com alguém que você falhou. Isso é bem comum. Agora, se a culpa vem de um pensamento que você teve, ela não é bem uma culpa. Você está acreditando, você está superestimando um pensamento. Ansioso, né? Que ansioso é bem fica num excesso de pensamento. Exatamente. Que pode estar levando dá uma essa super dimensão para uma coisa que é só pensamento. A gente tem que entender que pensamento, nós não somos o que pensamos, nós somos o que fazemos. Porque eu vejo muita gente sofrer com seus pensamentos. Pensamento é uma função cerebral, mas nós somos mais do que um pensamento, nós somos mais do que nós pensamos. Tanto é que você pode, de fora, ver os seus pensamentos. Quantas vezes você está deitado de manhã, acorda ali quietinho e fica observando seus pensamentos passarem? Você é essa pessoa que observa seus pensamentos. Os pensamentos, ela é só do cérebro, não é da mente e nem do seu espírito. Então, a gente tem que começar a entender que nem todo pensamento traduz o que a gente é. Nós não somos o que pensamos. Existe alguma forma da gente lidar com essa culpa ou aprender a eliminar essa culpa? Eu acho o seguinte, quem tem muita culpa, em geral, são pessoas que têm muito medo de errar. Se você erra na vida, e todos nós vamos errar, o que vai dar diferença se eu vou ter culpa ou não é a intenção que você tinha em agir. Por exemplo, eu posso às vezes até te magoar e ficar arrependida depois. Mas se eu tenho certeza que a minha intenção ao te falar alguma coisa foi genuinamente amorosa ou cuidadosa, eu vou ter condições depois de te pedir desculpas, né? E eliminar minha culpa. Então a gente tem que agir com a intenção certa. Que a intenção certa faz com que qualquer culpa que surja depois, você tenha consciência que você fez o seu melhor, mesmo que não tenha sido o mais oportuno ou o mais agradável. Mas isso não quer dizer que a gente sai falando para as pessoas tudo de qualquer jeito. Eu posso ter coisas interessantes para falar para alguém, mas eu tenho que arrumar um jeito de falar. Se eu falhar, eu tenho que me garantir na intenção. Quando a intenção é boa, tudo é possível de ser resolvido e de abrandar a culpa. Agora, se eu não construo uma intenção antes de fazer alguma coisa, a possibilidade de culpa é muito grande. Você vai descobrir por que você faz aquilo. Quais são as coisas que levaram ao sentimento. De repente você tem uma tendência a ser aquela pessoa que quer controlar tudo, quer resolver tudo de todo mundo, feitos arrimos de família, né? Aquelas pessoas que resolvem tudo. Então, de repente, você vai ter uma tendência a ter muito mais culpa, porque você acha realmente que você é responsável por todo mundo. Ninguém é responsável por ninguém, né? Em última instância, cada um tem a sua contabilidade com a vida.